Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, eu converso, tenho um prazer mesmo de conversar com um colega de profissão, Vinícius Dono. É uma pessoa que, um jornalista, digamos assim, de primeira linha, é isso, Vinícius? Bondade sua. Não, mas não, você está sendo muito experiente, vamos colocar assim. Vamos colocar nesses termos, né? Uma pessoa experiente que já está cometendo alguns acertos aí na área da literatura. Sim. Tem até livros infantis, é isso? Eu comecei na literatura infantil. Eu comecei escrevendo, sabe qual era o cenário do primeiro livro? Amazônia. Olha só. Era uma coleção de livros chamada O Oco Toco. Então, na floresta amazônica tinha um toco de uma seringueira, olha só, e eu não tinha vindo para o Acre ainda. Eu já pensava em seringueira, dentro do qual havia um oco que era uma escola de bichos da floresta. E esses bichos, então, num determinado momento, eles se chocam porque a escola treme por conta de uma motosserra. Eles nunca tinham ouvido falar do que era motosserra. Então, o primeiro da coleção era sobre desmatamento, depois tráfico de animais, e o terceiro, que começou a ser rascunhado 12 anos atrás, sabe sobre o que era? Queimada. Olha só. Queimada. Tá. Escrever para criança é mais difícil que fazer uma reportagem investigativa? Ou são dificuldades diferentes? É uma seara que me exige um domínio que talvez eu não tivesse quando me arrisquei. Então você foi enxerido, foi ousado. Fui enxerido e teria que ser de novo, porque para fazer o relançamento dessas obras hoje, a criança mudou. Né? Hoje a gente tem as redes sociais mudaram a nossa escrita e a nossa leitura. E você tem que ser enxerido a todo instante para saber o quanto esse cara lê, o que esse cara lê, como chegar ao coraçãozinho daquela criança com a mensagem que eu quero passar. Por exemplo, eu vim fazer uma reportagem aqui no Acre e fui para Chapuri. Na volta eu vi um monte de castanheiras sozinhas na pastagem, algumas das quais queimadas. E aquilo me deixou muito chocado. Quando alguém me disse, um amigo daqui do Acre, que aquelas isoladas são estéreis. Isso, são estéreis, exatamente. Aí eu criei um livro, cuja ilustração é feita pelo Ziraldo, que é o pequeno CO2. É um menino molécula que vive na casca de uma castanheira e ele tem paura, medo de virar fumaça e de ser mandado para uma prisão de CO2 que envolve o planeta Terra. O que eu queria falar? Sobre aquecimento global para crianças e adolescentes. Nós temos um equívoco de achar que escrever para criança, e com essa eu encerro a nossa conversa sobre criança, de escrever para criança basta ser adulto, né? Isso é um erro danado. Não. Isso é um erro danado. Não, eu acho que tem adolescente que escreve bem para adolescente, que escreve até melhor do que muito adulto, né? Porque entende o universo particular. Algumas das suas obras, inclusive, foram adaptadas para o teatro, né? Sim. Olha, foi muito legal. Isso deve ter sido... Então, você imagina, você de madrugada, pintou o personagem, o cupim, o nome dele é Zé Pedro Madeira. E aí você vê o Zé Pedro materializado. Concretizado ali. É muito forte, é muito legal. E agora você está lançando um novo livro, um novo projeto. Que projeto é esse? E por que ele foi necessário? Primeiro, é o reconhecimento público. Eu costumo dizer que é a nude mais exposta que uma pessoa pode ter, que é um livro. É verdade. Que você se expõe da forma mais sem controle. E aqui eu estou me expondo e reconhecendo. A parte mais legal da minha atividade não foi para o ar. Ficou atrás das câmeras. Os amigos, as saudades, as roubadas, os medos, os pânicos, a dificuldade na formação acadêmica minha, como ela se deu. Então, tudo isso, depois de 31 anos de TV, eu precisava colocar no papel, eu precisava dividir. E aí, eu fui falar com a presidência de jornalismo da Record TV, falei, olha, eu preciso de um tempo agora, eu preciso de um tempo para colocar essa história toda no papel. E eu dediquei um ano praticamente a isso. Estou fazendo um documentário, que é um outro projeto, mas eu fiquei um ano dedicado a essa aventura. Eu imagino a dificuldade, porque você, como tem uma formação jornalística sólida, e o jornalista ele tem por vício escrever para que ninguém tenha dúvidas. Né? Então você faz uma reportagem, você faz um texto jornalístico, as pessoas não podem ou não poderiam ter dupla ou tripla interpretação. Perfeito. Tem que ter certeza diante daquela informação.
Como você bem disse, quando você escreve um livro, você fica fica desnudo, você fica completamente, completamente. E aquela informação que você passa no livro, o leitor, dependendo da formação dele, já interpreta aquilo de uma maneira que talvez o jornalista não gostaria, mas talvez o escritor sim. Sim. Né? Então essa é uma situação meio paradoxal da atividade jornalística com a atividade do escritor. Né? A sua fotografia sobre essa diferença é linda, eu diria até poética. Parabéns pela compreensão, porque é isso que passa na mente e no coração de um jornalista que faz essa travessia para a literatura. Né? E foi muito interessante enxergar, e com a ajuda dos editores e dos preparadores de texto da editora, a minha função sob o olhar da terceira pessoa. E quão kamikaze eu fui ao longo desses 30 anos. Você se percebeu assim agora? Agora é o verbo na terceira... Espera um pouquinho. O que eu estava fazendo dentro daquele caveirão? Eu tomei 10 tiros de fuzil. Como é que eu fui mergulhar com um tubarão sem menor plano B? E se der errado? Como é que eu fui escalar uma montanha de gelo entre a França e a Itália 4 dias depois da morte de 4 alpinistas italianos? Como é que eu fui fazer um voo dentro de um avião da Esquadrilha da Fumaça se eu morro de medo de montanha-russa? Então eu comecei a encontrar o olhar, sob o olhar da terceira pessoa, eu comecei a me enxergar, depois de 3 décadas de profissão. Né? E é esse questionamento do perigo, do medo e dos questionamentos éticos e deontológicos, até onde vai o meu limite na relação com o entrevistado? Até onde eu partilho da dor dele? Vai até a página 12 ou eu passo? E quando passo, o que acontece? Eu sou um canceriano. Isso pressupõe sempre avançar na relação sentimental e amorosa e de afeto com as pessoas. Só que algumas vezes eu avancei muito. Você se deixou contaminar pelo ambiente. E nos lançamentos de livro, essas contaminações têm me trazido momentos muito interessantes. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu prometo que serei breve para falar. Por gentileza. Corte-me, por favor. Eu fui fazer uma reportagem sobre fertilização in vitro a preços populares. Então havia um médico chamado João, que fazia descontos no contra-cheque em 24 vezes, 12 vezes. Nessa mesma reportagem havia a dona Nailde. Ela não tinha dinheiro para parcelar. E ela buscou o serviço público que anunciou fertilização in vitro a preço popular a 0,800, de graça. Rolou? Não rolou. A ineficiência do serviço público não permitiu que aquela senhora... Frustrando os sonhos de pessoas. Né? Ela tinha 36 anos, eu a conheci com 41. Nailde não conhecia João. E depois de a reportagem ter sido editada, eu falei, eu preciso fazer a ponte entre eles. Teoricamente você não deveria, né? Teoricamente eu não podia nem pensar em fazê-lo. É isso mesmo. Só que ao lançamento no Rio de Janeiro... Poderia ter essa intervenção nesse nível. Só que ao lançamento no Rio de Janeiro, tá? No dia 10 de outubro, e é muito emocionante falar, compareceu João Vinícius, hoje com 12 anos de idade. Putz, aí é um pouco seu filho também, né? E eu falo e fico com os olhos rasos d'água, porque romperam-se limites éticos e de envolvimento, nunca minha chefia soube. E vai saber pelo livro, se é que já não soube. Revelou-se pelo livro. Então, esses questionamentos, como é que eu vou para o caixão e não coloco isso? Como é que eu não exponho, eu tenho um avião para ir para a fronteira, a cabeça do cachorro, para fazer uma reportagem cuja produção foi muito dolorosa, muito dificultada pela distância. Na hora que esse avião vai partir para fazer a matéria, um menininho de 9 anos de idade chega com o olho furado por um galho de açaí. Ele só tem 2 caminhos para chegar até Manaus, o hospital mais próximo. Ou o seu avião. Ou 3 dias de barco e perder a vista. Você não hesitou. Não é difícil tomar uma decisão, mas ela é dolorosa. E como eu faço sem contato com a chefia? E como eu fecho uma reportagem programada há meses? Então, essas discussões que as pessoas nem imaginam, que essas discussões, quando eu falo, esses dilemas éticos, deontológicos,
eles precisavam de um espaço na literatura para ser falado. E não é pouco, porque decidir publicar um livro com esse fôlego aí, imagino a qualidade da escrita e a qualidade das histórias também. Peraí, aí você falou uma outra, a sua sensibilidade é incrível. A ponte, isso que a gente vai falar hoje na UFAC, no lançamento, vai ser 19 horas. Dona, seja sintético, que o nosso tempo já está acabando. Eu aprendi a escrever para fazer livro, eu não sabia escrever. Depois de 30 anos eu tenho que reconhecer. Então, aprender aos 30 anos de profissão e aos 50 de idade foi uma grande lição que essa obra me trouxe. Rapaz, você falar um negócio desse é uma lição de humildade até para nós aqui, porque tem muito... Nossos colegas aqui, às vezes, deixam as penas de pavão cobrirem tudo, né, Vinícius? O jornalismo exige essa administração do ego de uma maneira assim, com poucas profissões. Né? Não somos mais nada do que ninguém, não fazemos nada sozinho, e o livro é como TV, esporte coletivo. Então fala pra gente, o lançamento do livro vai ser hoje? Vai ser 19 horas lá na UFAC. 7 horas da noite, na Universidade Federal do Acre. É no Anfiteatro Garibaldi Brasil. Anfiteatro Garibaldi Brasil. A gente vai fazer uma pequena explicação do que foi a preparação do livro. Depois um bate-papo com os alunos, depois uma sessão de autógrafos, todos convidados, para a gente falar um pouco sobre essa profissão. Você pode mostrar esse... Aqui. E você sabe, Itan, que o título é a última coisa que você dá numa obra, é o título. O seu foi a primeira coisa. Eu coloquei um norte, porque eu preciso saber qual é o meu norte na escrita. E aí a editora falou assim, os editores, por favor, os editores falaram assim, olha, a gente se apegou à obra, o título, porque ele resume o que é. São histórias das histórias que eu contei. História das histórias que eu contei, de Vinícius Donola, vai ser lançado hoje no Anfiteatro Garibaldi Brasil, às 7 horas da noite. Vinícius, foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Muito simpático, muito verdadeiro. Obrigado. Sua narrativa muito verdadeira. Espero que o leitor seja sensível o suficiente para enxergar no livro aquilo que ele não conseguiu ver nas reportagens que você fez. Muito obrigado. Esse é o meu propósito. Obrigado pela sua generosidade. Vinícius, obrigado. Nós voltamos logo após o intervalo com Gabriel Santos.